Olá, gente, que alegria estar aqui com vocês, né, no YouTube do Sara Lagoas. Mais uma live, e hoje uma live, né, bem levítica, né, o Ministério de Louvor no Novo Normal. E eu estou aqui com a Bispa Betânia, com a pastora Sandra, nossa irmã, né, grande levita na cidade, né, da Igreja El Chamar, não é isso? Um grande abraço para todos os irmãos da Igreja El Chamar, né, que o Senhor abençoe, né, a liderança, né, pastor César, né, Paulo César, bênção de Deus. Eu estou aqui também com a nossa discípula levita, ministra de louvor, a Adna, que está aqui com a gente. Nossa, uma alegria enorme poder estar aqui com esse tema tão abençoado, o Ministério de Louvor no Novo Normal. Então, vamos, né, ter aqui uma dinâmica, algumas perguntas. E você, a sua experiência nesse tempo, né, de pandemia, pós-quarentena, quarentena, como tem sido a sua vida com Deus, como tem sido a sua vida, né, de adoração, quais foram as tuas experiências nesses meses, né, que nos antecederam, como você estava em março, o que foi que aconteceu no decorrer dessa quarentena e agora nesse retorno da igreja aqui em Maceió, onde nós estamos desde julho, né, podemos estar congregando e cultuando novamente. Quais foram as tuas experiências? Eu estou aqui com gente, né, que trabalha no altar, que vive no altar, que canta, que toca, que prega, e elas vão compartilhar um pouco da experiência delas. E eu quero liberar aqui a primeira pergunta, e tanto a Adna como a pastora Sandra, fiquem à vontade, a bispa também, se quiser fazer algum comentário, né, nossa bispa aqui, Betânia. E a pergunta é: de acordo com a sua função, qual a sua percepção de como era e como estava o ambiente do Ministério de Louvor? E aí? É uma honra estar aqui no meio, né, de pessoas tão sumidades, né, no louvor, na igreja. Então, a minha percepção do louvor, como era antes da pandemia e como está agora, é que muita coisa mudou. Eu posso falar assim da minha função como levita, que eu toco, que eu canto, que mudou tanto na dinâmica de ensaios, né? Por exemplo, eu vou ministrar num domingo, então eu tenho uma semana de consagração. Mas na pandemia eu já não ia ministrar no domingo, então a minha semana de consagração era mais light, porque eu não tinha a pressão do domingo. Então eu tive que, num tempo curto, me adaptar a isso. Eu não vou cantar, ok, então não preciso pegar meu instrumento, eu posso colocar outras coisas como prioridade. Então no primeiro mês eu sofri essa pressão, né? Okay. Essa adaptação, né? Isso. Você não foi tão exigida como levita no início da quarentena. Exatamente. Mas aí depois eu senti muita falta dessa pressão, né? Eu senti falta, caramba, eu preciso estar tocando, eu preciso estar adorando. Mas como se não estou na igreja? Do compromisso, né? Exatamente. A experiência aqui na Sara foi de resumirmos as equipes em uma só equipe, né? Porque nem todos tinham disponibilidade de sair de casa, havia alguns receios quanto a familiares. Então, assim, nós não pudemos contar com todas as pessoas. E aí foi realmente um momento novo de adaptação. E você, pastora? Desde já agradeço estar aqui com vocês. É muito gostoso, né, estar aqui e compartilhar essas experiências. A gente veio, antes a gente estava adaptado a um padrão, a um padrão de comportamento. E a gente chegava, como ela falou, né? A Adna comentou. Então a gente já estava acostumado com aquela rotina, né? Exatamente. Quando veio essa questão da pandemia, muita coisa precisou ser pesada. Eu digo que as pessoas tiveram que conviver com essa questão do novo, todo mundo, ninguém sabia de nada. E nós pensávamos que seriam 15 dias, né? E depois mais 15 dias. E foram meses. É verdade. Então pegou todo mundo desprevenido. Então, assim, eu acredito que principalmente os pastores, os líderes, assim, correr para o Senhor, para as novas estratégias. E eu acho que a igreja nunca fez tanta live na vida como fez nos últimos tempos. E muita coisa foi pesada, porque quando a gente entra nessa questão família,
o levita, a questão do louvor, da gente adaptar para as pessoas disponíveis. E veio o contexto psicológico, emocional, do contexto familiar. As famílias, uma coisa é você se programar para estar em casa, outra coisa é você ser forçado a estar em casa. Então todo estresse, então você não consegue trabalhar de forma pacífica debaixo de um ambiente de estresse. Então muita gente teve que conviver com isso e saber lidar com a novidade, com o estresse da família, com o momento devocional já não é mais tão tranquilo, já saiu, já quebrou toda a rotina. Nossa. Né? Então, tivemos que pesar o que eu mais penso nisso é até onde a pessoa estava sólida. Até onde você todos foram realmente exigidos, né? E dizer assim, até onde eu sou crente mesmo. Porque tem gente que só é, mesmo ministro, só é crente quando vem pra igreja. Porque tinha um compromisso com a igreja. Eu ouvi uma frase muito legal. Ela falou assim: a pandemia veio para mostrar se era realmente falta de tempo ou falta de caráter. Aí. Muito forte isso, né? Então eu acredito que veio todo esse contexto, né? E aos poucos a gente vai descobrindo como sai, mas eu creio que durante foi o que mais pesou. Juntou toda essa questão externa, a pressão, e veio psicológico, espiritual, emocional, e enfim. Assim, a minha parte, né, como pregador, né, como a gente viveu intensamente a quarentena, né, nós vimos fazer os cultos, seja de meio de semana, seja de final de semana. A princípio eram ao vivo e depois nós passamos a gravar os cultos. E assim, nós fomos bem mais exigidos, porque além dos cultos gravados, tinham as lives, né? E era uma maratona de lives, e nós somos uma igreja de discipulado. Então tínhamos reuniões no Zoom, né? Ou no Google Meet, enfim. Então a gente trabalhou muito, principalmente nos primeiros 2 meses, abril e maio. Então foi muito forte no aspecto de exigência, né? Mas eu acho que foi muito positivo no aspecto de renovação. Nós saímos não só com um legado de expansão digital, de acesso e uso do Instagram, do Facebook, dos portais, como do próprio YouTube, onde nós estamos agora, né? E você pode estar conosco, mas assim, no aspecto espiritual também, nós nos renovamos muito, saímos muito mais focados, e eu acredito que o Ministério de Louvor também, eu acho que ele repensa, né? Os levitas, as pessoas que estavam engajadas nesse trabalho da quarentena, que puderam vir à igreja, que tiveram, né, o privilégio de poder estar servindo nesse período. E eu acredito que todos foram renovados, né? Todos repensaram, né, no privilégio de estar na casa de Deus. Eu lembro que no primeiro culto, após a liberação do decreto do governador, a percepção, a sensibilidade, eu lembro que eu cheguei aqui num sábado, nosso primeiro culto foi um sábado, temos 2 cultos no sábado, e no primeiro culto eu cheguei, o louvor já tinha começado, né, iniciado, e eu mal entrei na igreja, eu já comecei a chorar, porque, né, a atmosfera, a onda de Deus, e assim, eu acredito que a igreja teve uma excelente oportunidade de renovação. As pessoas do altar, o Ministério de Louvor, os pastores, os líderes que estão pregando, esse público teve, e com certeza também, certo, de numa outra medida, toda a igreja de uma forma geral. Mas eu acho que o Ministério de Louvor, né, teve uma excelente oportunidade de renovação. Essa foi, né, a nossa experiência. Minha experiência. Assim, eu penso liderança de frente, tanto louvor, ministro, louvor, aqueles que se disponibilizaram cresceram muito. Como o bispo falou. Esticados, né? Cresceram muito, porque até o fato de você não ter público,
o seu público ser uma câmera. Você sabe que atrás daquilo ali tinha gente, milhares né? de pessoas. É, mas assim, o desafio, pelo menos pra mim, eu estava conversando com a bispa antes de começar, disse assim, olha, bispa, eu não sou muito de câmera, de colocar o meu rosto, apesar de ser muito cobrada por isso, mas é isso, o desafio você está ministrando ali ao Senhor e você está dizendo para um aparelho na sua frente, dizendo assim, no lugar onde você está, erga sua mão, adore o Senhor, libere, sim, você induzir as pessoas a adorar o Senhor. E realmente isso foi muito crescimento. Foi muito crescimento. As pessoas me perguntavam, né, bispo, como é pregar, né, para as cadeiras? Eu falava, eu não olho as cadeiras, eu enxergo as pessoas. Eu consigo visualizar as pessoas nas suas casas. Então, a minha mente é totalmente focada para a sala, para o quarto, e eu conseguia, na minha mente, ver as casas. Então, eu pregava realmente para as casas, né? Sim, verdade. Essa foi a experiência. E aí, bem... Veja só, vamos ver, temos uma outra pergunta aqui importante. Todas são, né? Claro. Pastora, você concorda que você também está vivendo os efeitos da pandemia como levita, né? Como a pessoa que está ali como líder, que você também é. Como é que você está vivendo esse momento, né? Porque nós ainda estamos vivendo os efeitos, tá? Presencial. Pós-pandemia, né? Tá. Como tem sido a experiência do pós-pandemia? Mas como tem sido essa experiência, esse novo, né? É um novo normal. Exato. Eu sou uma pessoa, particularmente, a Sandra, sou uma pessoa que gosto muito de rotina, da minha rotina. Então, eu tenho um cronograma. Eu acordo 5 horas, eu tenho o meu momento com Deus e a primeira coisa para mim tem que ser, funciona assim, depois disso aí vai à academia, chega na academia e vai para casa, cuidar das coisas, menino, tal. Eu venho nisso. Quando as crianças ficam em casa, bagunçou tudo. Eu imagino. Bagunçou, porque isso afeta a gente, né? Eu disse assim, já estava tudo tão programadozinho, né? E quando mexe um negocinho, pra mim me bagunça, eu tenho que me reprogramar. Meu Deus. Né? E aí, como líder de louvor e como pastora no ministério, como o bispo falou, a gente tem os compromissos não só do louvor, mas da palavra, e tem tudo aquilo, e você, Deus, e agora? E daqui a pouco, 5 horas da manhã, já não funcionava, porque o Davi, o meu filho, tem 7 anos, a Radassa tem 15, mas ele tem 7, ia dormir 3 horas, porque estava muito elétrico em casa, então eu já não conseguia mais acordar 5. Então meu devocional, que era 5, já tinha que arrumar outro horário para fazer, e muitas vezes não conseguia fazer do jeito que eu queria, parava, ter um momento de orar, e eu comecei a me cobrar quanto a isso, porque nós somos assim, né? E eu, pelo menos, e comecei a cobrar, falei assim, Deus, eu preciso desse tempo, porque eu sempre pensei, eu não posso, eu não tenho como derramar nada de mim. O que eu derramo tem que vir dele. Maravilha. Né? E se não houver um momento de comunhão com ele, a gente vai derramar o quê? Nada. Não é? Não é? Então, e eu comecei... a fonte, né? Se eu não estou na fonte, se eu não estou bebendo da fonte, no meu normal, Deus, e aí? Nossa, essas coisas começaram, eu comecei a me cobrar muito, eu comecei a ficar angustiada com essas coisas, né? E eu disse, Deus, me ajuda a trazer, me traz equilíbrio para isso. Sabe, eu preciso saber, eu preciso ter equilíbrio para esse tempo. O Senhor me ajuda a administrar o meu tempo. E daqui a pouco você já tinha que ministrar e os discípulos com problema em casa, a gente tendo que lidar. E no momento do louvor, a gente trabalha com equipes lá, então sempre tinha algumas pessoas, mas a maioria não estava disponível. E era eu e o Douglas e eu, e sim, que funcionava no louvor. E aí eu tive que parar e começar a me reorganizar e dizer assim, Senhor, porque é gostoso quando você para, que você gasta aquele tempo ali com Deus, do seu jeito que cada um faz devocional, mas isso é vital, né? E aí eu tive que me reinventar mesmo, sabe? Procurar um outro horário. Eu nunca gostei de dormir tarde. Tinha hora que eu tinha que esperar a coisa acalmar, procurar um lugar mais tranquilo para que eu pudesse ter. E quantas vezes eu parei, agonia, eu tive que me centralizar ali, eu e Deus, para começar, Senhor, eu e o Senhor, a bagunça tá ali, o povo tá
conversando, os meninos estão correndo, mas eu estou aqui com o Senhor. E resgatar essa forma para poder continuar tendo algo de Deus para liberar sobre as pessoas. Porque a gente é crente, eu tenho 40 anos e 40 anos de igreja, né? Nasceu, né? E aí a gente se colocar um assunto para falar disso, a gente fala, né? Mas principalmente essas lives que aconteciam, sempre precisa uma palavra de vida. Naquele momento, o levita ele precisa estar preparado para isso. Às vezes, Ezequias ele fala muito. Às vezes a gente tem um repertório, e eu estava comentando com a Adna antes, a gente acha uma música legal, vamos colocar essa. Ezequias ele sempre tem uma coisa com ele sempre ministrou para nós. Ele diz assim: você já perguntou ao Senhor qual é o repertório que Ele quer que seja tocado? Então isso faz parte do seu momento devocional. Naquele momento você vai ouvir Deus, né? Então foi mais difícil, mas não foi impossível. Pastor, amém. Até uma pergunta, né, que ela falou, é a resposta da pergunta, a questão de reinventar, né? Assim, a senhora falou que ali tinha toda uma programação para ministrar e tal, e live é assim, né? 1 hora de live, mas parece que você passou 2 dias. Porque a sua energia vai-se embora todinha, né, diante da câmera. E a senhora sofreu, assim, conta mais detalhadamente a questão de, por exemplo, a senhora canta, a senhora ministra, para pegar música nesse ambiente todinho que a senhora tava aí. A senhora teve que cavar bem mais, né? Conta um pouquinho mais detalhado, assim, para um músico levita. Como é que a senhora fez para, de fato, se nessa música eu vou, nossa... essa live eu vou ter que me esforçar mais um pouquinho. Demandou muito mais para a senhora, não? Sim, até porque, como a gente falou, eu particularmente, como eu sempre tive uma certa resistência com câmeras, com me expor, enfim. Você teve que se reinventar, de fato. Sim, e existiam alguns momentos em específicos onde a gente estava ministrando e o Espírito Santo falava, tem pessoas querendo se matar. Então, ministra uma palavra de vida e você olhar ali e você ter essa sensibilidade de saber que ali tinha uma pessoa que estava sendo salva naquele momento porque você estava sendo usado por Deus para trazer uma palavra de vida. Né? Essa sensibilidade, porque a pessoa não estava ali na sua frente, você não estava enxergando a pessoa, mas você estava enxergando, como o bispo falou, não era a câmera, né? Mas estava vendo além. Quantas vezes isso aconteceu? Né? Pessoas que Deus trouxe realidades de formas reais e que você, nesses momentos dessas ministrações, e parar e saber que estava acontecendo ali. Então tudo isso foi muito novo, mas foi muito real. A questão de saber que a batalha estava sendo muito mais intensa, então não amenizar a coisa. Não é verdade, foi um momento assim. A pastora Sandra falou uma palavra chave nesses dias de quarentena, né? Batalha, né? E especialmente no nosso país, né? Foram uma quarentena de muita guerra espiritual, né? A quarentena no Brasil não foi só Covid, né? Houve uma crise política enorme, né? Nesse período, e isso tem como consequência os ares, né? Esse ambiente espiritual muito agitado na nação brasileira. Então foram dias de muita batalha. E você, Adna, como foi? Você tem um filho, e como foi a pastora Sandra falou dessa questão dos meninos em casa, do devocional, e você sentiu muita pressão em casa? Nossa. Tipo assim, você acorda e o menino não vai pro colégio, ele fica em casa, né? E sem falar assim, que filho gosta de sugar a mãe, né? Por exemplo, se você não tá em casa, eles vivem. Quando você tá em casa, eles não conseguem viver, né? Sem dizer, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Tipo, tá ali, querido, vai lá pegar, entendeu? Vai lá. Tipo, pega. Então não tem, né? Então o tempo que eu tinha, né? Não, agora eu vou ministrar. Vai fazer o quê? Vou tocar. Mas você vai brincar comigo? Não, mas eu já brinquei com você, entendeu? E assim, muito Deus. Eu tive que me reinventar, certo? Disseram que se reinventar... eu vi uma frase que eu não concordei. Disseram que se reinventar quer dizer que você não sabia quem era. Rapaz, eu sabia quem eu era, por isso que eu me reinventei pra continuar sendo quem eu era. E tipo, aí eu vi essa frase e digo, rapaz, eu acho que não, né? Eu apenas confirmei quem eu era, né? Tipo assim, o tempo... Muitas coisas que eu queria fazer, por exemplo, ter mais tempo de consagração. No primeiro mês, parecia, caramba, eu vou ter folga do louvor, meu Deus. Assim, meu Deus, eu não vou tocar, Jesus, que bom, eu vou ter tempo, mas de repente começou aquele incomodar, aquele, tipo, caramba, você nasceu pra quê? Você vai passar o resto da vida assim? Aí a Maria Helena, aí chegou pra mim, sim,
você tem que buscar mais e tem que orar e tal, tem que ler a Bíblia mais. Não que a pessoa não lesse, mas assim, ficou no pé. Aproveitar o tempo, né? Aproveitar mais. Discipulador é bom, né? Discipuladores são bons, né? Sempre tá nos alinhando, e né? o interessante, assim, eu tava orando. Quando ela disse, você precisa orar, era como se ela dissesse, você não tá orando. Ela disse, eu vou orar pra provar que eu tô orando, agora eu vou orar mais? Acho porque eu sei que eu tô orando. E uma coisa que eu acho importante, né? É não só o reinventar-se, mas a disciplina. Porque eu não tenho um compromisso de ir para a igreja. Exatamente. Eu não tenho um compromisso de ministrar um louvor. Então, eu vou cruzar as pernas, eu vou ficar à vontade. Então, assim, eu creio que a pandemia, ela exigiu, não é só reinventar, é você provar quem você é. Isso. Você é homem de Deus, mulher de Deus, independente de você estar na casa de Deus, servindo ou não. Aonde eu estou, eu sou mulher de Deus. Então eu tenho que me manter conectada como você, angustiada. Meu Deus, o meu horário, o meu devocional. Sim, eu não posso viver sem esse devocional. Assim, é a minha fonte, eu tenho que buscar. E a pandemia, ela trouxe essa... Assim, eu conversava muito com um bispo, eu dizia, quem não tiver um equilíbrio emocional e uma pegada espiritual, a coisa vai desandar. Porque você está, entre aspas, à vontade. Você não tem compromisso de vir para a igreja, você não tem um compromisso de tocar. Nossa, esse mês eu não estou na escala, aleluia. Eu posso orar, posso talvez não orar, né? Então, assim, esse cuidado nós precisamos ter sempre, independente de estar na igreja ou não, né? Isso é muito importante, né? Yes. A vida com Deus, ela independe de situações, né? E assim, bispa, a rotina de um músico que toca, eu costumo dizer que é duplo, né? Não menosprezando apenas o senhor, a senhora que toca, que prega, então você tem a consagração, você tem a leitura e tal. A pessoa que toca faz isso 2 vezes. Por quê? Porque ela tem que escutar a música, ela tem que treinar no instrumento e ela tem que ter a oração e a Bíblia. Ou seja, é dupla, tripla, quadrupla, qualquer coisa assim. Então, o que acontece? Muitas das vezes o ministro faz de última hora aquela música. A pessoa, meu Deus, aquela música. E assim, você tem que subir, tem que ter uma vida em consagração, você tem que ter a perspectiva de estar, por mais que eu só toque teclado, eu tenho que estar ali na intercessão com a pessoa que está ali na frente. Ou então, eu vou ministrar, eu tenho que também estar junto, a equipe está junto comigo. Então, assim, pro levita, por exemplo, às vezes tá aqui o tempo todo, a pessoa cansei. Aí, 1 semana, 2 semanas de pandemia, aí descansei. De repente, eu costumo dizer que o culto é como se fosse um cursinho, né? Te dá ritmo pro concurso, né? Por exemplo, no culto você precisa estar o tempo todo testando, ensaiando lá com o seu instrumento. Porque senão, se você não ficar, você vai fazer feio, você não vai conseguir. Então, para o levita em si, o levita músico, né, em si, ele sofre bem mais do que uma pessoa assim que prega assim. Eu tô falando da minha parte, né? Não sei se é verdade. O bispo pode dizer aqui que a gente trabalha dobrado para estar aqui. É a sua experiência, né? Uhum. É a sua experiência. Eu acho assim que durante da pandemia, ele trouxe uma prova. Que prova? A prova da liberdade. Né? Nós somos o que somos quando temos a liberdade. E a pandemia trouxe essa liberdade, né? De ter que se consagrar sem ter um compromisso no final de semana. Né? É a liberdade que você tem. Será que você é realmente um adorador? Você é um adorador não pelo compromisso, mas pelo que você é e pelo que Deus é para você. Então a liberdade, ela expõe quem é você. Né? Porque você vai acordar a hora que você quer, você vai dormir a hora que você quer. Eu sei que tem as questões particulares de filhos, né? Que aí é diferente. Mas para quem não tem filhos, por exemplo, né? Então você acordou a hora que você quis, você dormiu a hora que você quis, você orou na medida que você quis, você buscou a Deus na medida que você quis. E a liberdade, ela expõe isso. Ela expõe isso. Então muita gente, né, foi realmente tratada, aprovada, e eu espero que muitos tenham sido aprovados, né, por Deus. Também porque espero. Eu costumei falar nesses dias, foi um tempo de chacoalhar a igreja, né, de mexer com a igreja, mesmo. De provar a igreja. Esse é crente, né, como eu disse, até onde a sua base está sólida mesmo. Isso. Verdade. Foram dias assim bem
diferentes, atípicos e de muita prova, né? E eu creio que você que está em casa acompanhando, você foi provado, né? Será que você dormiu muito nessa quarentena? Será que teve os dias que você acordou lá pro meio-dia, né? Foi um tempo diferente, foi um tempo inusitado até. Mas vocês, levitas, né? A própria bispa, houve perdas de ministros, perdas de... Alguém não voltou dessa quarentena? Alguém ficou perdido nessa quarentena? Não voltou? Houve isso? Falar rapidinho, porque eu sou, né, como levita, eu não tenho essa visão. Eu acho que quem não voltou é que não já estava, né? Teve muita gente já estava lá, a pandemia só foi para carimbar, tchau, certo? Mas eu acredito, sim, que muita gente apenas, como o culto e estar junto é uma rotina que te demanda, dinâmica, quando não teve isso, a liberdade de ser quem quiser, tipo, eu não tenho mesmo, mas já foi levando para lá. Eu observei e eu tenho essa percepção. Infelizmente, eu vi muita gente se perdendo. Músicos bons, a gente com o estúdio, a gente tem acesso a muita igreja, muitas pessoas. E assim, infelizmente, o relato de muitos pastores é esse. Que houveram muitas perdas. As pessoas estavam tão acostumadas com as atividades que, quando parou, descobriu que realmente não tinha base. Não tinha firmeza. É muito triste. Nós hoje estamos trabalhando aí nesse trabalho de resgate dessas pessoas, coração. Exatamente. Eu tenho acesso a pessoas assim, dentro da nossa equipe, de pessoas que trabalham conosco, pessoas que saíram num nível de depressão terrível. Meu Deus do céu. E aí agora estão fazendo tratamento com profissionais, e a gente vê que a gente tem que trabalhar agora uma reconstrução em muitos lugares. É o pós, né? Precisa trabalhar uma reconstrução, sabe? Trazer e aplicar as bases dos fundamentos da fé mesmo, para trazer de volta, para não deixar perder. Então, e Deus está trazendo essas estratégias para nós, mas, bispo, infelizmente, houveram eu penso assim, perdas. Eu acredito assim, a questão da liberdade traz essa oportunidade de exposição do interior, né, das bases da fé, da integridade, da moralidade, da espiritualidade de cada um de nós. E há aqueles que realmente se desviaram, né, vamos dizer essa palavra, e aqueles que porventura sofreram o impacto, né, do trauma. Uma pessoa que saiu desse momento de depressão, ela não desviou, ela está sendo afetada pelo choque inusitado de um desemprego, de uma falência, da morte de um familiar, exatamente. Foi algum trauma ou a própria pandemia em si a traumatizou, né? E aí sim, reconstruir emocionalmente, restabelecê-la espiritualmente e por aí vai. E há aqueles também que tiveram a liberdade de escolha e se aprofundar e saírem melhores, né? Existem, principalmente nessa questão quando fala de músicos, eu compartilhando com a Adna antes da gente ter esse momento aqui, que músico, ele precisa tocar, ele precisa cantar, porque aquilo ali tá dentro dele, é muito forte. Então, o músico no banco, o maior castigo para ele é deixar o músico no banco, né? Então, porque assim, e aí vem toda essa, pra gente que está liderando a equipe, ter a sabedoria de Deus, porque o altar não é lugar de profissionais. Altar é lugar de adoradores que precisam também trabalhar a técnica, que é o que a gente sempre aproveita para ministrar para as pessoas, os ministros no altar. Então, não é para o Senhor, então tem que se fazer melhor. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que a gente conhece, que cantaram muito tempo no mundo, dizendo que as pessoas do mundo elas são mais excelentes do que os da igreja.
Então, isso é preocupante, porque às vezes o músico ou a pessoa que canta, ela não tem o cuidado. Se o instrumento é da igreja, se é da igreja, não tem o cuidado de limpar, de cuidar, de trocar corda, de cuidar do microfone. Terminou, de enrolar os cabos, de guardar. Então, Deus assim... está falando. Fala, Jeová. Fala, o Ministério de Louvor tá aí, né? O pessoal do Arena. Tá todo mundo aí, Quero né? só ver. Deus está falando aí. Tá falando, recebe, irmão, olha. Porque é pro Senhor. Você está fazendo uma coisa. Então, o artista, ele tem o hold, né? Que vai lá, que arruma tudo pra ele. Ele chega, toca, faz o show, vai embora. Mas o altar é lugar de adorador. Né? Então, assim, é interessante, é muito bom essa fome de tocar, de cantar. Mas e os complementos? Você está fazendo para aquele que te deu o dom, né? Então, uma pessoa que vem de todo esse processo, que não tem esse entendimento, ele vai ficar frustrado, porque ele está preocupado em tocar, em cantar. E o complemento, a reconstrução é essa. Você está usando o teu dom para oferecer o que você tem de melhor para aquele que te criou. Nossa, o Ministério de Louvor, ele carrega a arca, né? Ele carrega a presença de Deus. E assim, eu não sei se todos têm a dimensão do privilégio que é ser um levita, né? Na casa de Deus. É muito mais do que ser um músico. É muito mais do que ser um cantor secular, enfim. Então, assim, que todos possam ter essa percepção, né? Do quanto é privilégio carregar um dom, carregar, né, esse chamado ministerial. E entrando já, né, em relação ao futuro, né, isso, bispa, como vocês acham que o Ministério de Louvor, os levitas, precisam encarar esse novo tempo, esse novo normal, a título de todos os aspectos, seja espiritualidade, comprometimento, né, foco, porque todos os que aqui estão numa nova oportunidade, né, milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram, né, no mundo todo, né, e aqui no Brasil também. Então, qual é a opinião de vocês quanto a essa questão daqui para frente? Pastora, vamos lá. Me ajuda os universitários, pastora, por favor. Vou jogar a bola para pastora. Pastora, por favor. Eu sou humilde. Então, eu penso assim, Deus não mudou. Os princípios não mudaram. Amém. Continua a mesma coisa, né? Agora a gente precisa resgatar essa mesma intensidade do compromisso, né? Porque assim, como a bispa comentou, muita gente ficou mais tranquilo, né? Eu não vou ministrar, eu estou tranquilo. É verdade, mas agora, qual é a nossa função aqui? Nós adoramos a Deus e ministramos a igreja, né? A gente está adorando a Deus, levando, conduzindo as pessoas a adorarem a Deus, para que a vida de Deus se manifeste, que a presença de Deus se manifeste e as coisas aconteçam. Nós estamos, todo ministro do altar tem que ter essa mentalidade. A igreja que está vindo agora, as pessoas que estão vindo à igreja, a maioria delas estão com problemas. Se haviam responsabilidades antes, agora se intensificaram. Exatamente. Né? Então, eu estava falando, eu não sei se vocês compartilham da mesma, mas a gente, para trazer de volta a igreja, para levantar uma adoração na igreja, meu Deus, como tá difícil. Isso mesmo. Né? Parece que as máscaras estão tapando a boca das pessoas e o clima. E assim, para romper, e a gente trabalhando ali para que possa o céu se romper e a gente, né, aquele esforço para fazer acontecer. Então, se uma pessoa faz isso e as coisas já acontecem, imagine se toda a equipe de ministérios tiver com o mesmo sentimento de intercessão. Eu não estou no altar ministrando, eu estou ali, então eu vou interceder do mesmo jeito, porque nós somos um corpo. É verdade. Né? Então, assim, eu posso não estar ali no altar, mas eu também sou ministro do altar. Então, não importa onde estou intercedendo por quem está ministrando, pelas pessoas que estão recebendo. Né? Então, se havia uma consciência disso, eu acredito agora que isso potencializou. Sem sombra de dúvida, né, Ben?
a questão do céu, né, da percepção, ela está muito ligada à intercessão, né? Aqui, falando especificamente da sede, nós temos tido oração às 6:30 da manhã, de segunda a sexta, e meio-dia de segunda a sexta. Então, assim, tem uma... E além nos finais de semana, antes dos cultos, tem intercessão. Então, tem uma força de intercessão legal, né? A gente, como eu te falei, no primeiro culto, primeira entrada, as águas vibraram e você já entrei chorando, já entrei. Então, assim, a gente percebe uma força profética de intercessão muito forte. A Sara Nossa Terra já vai mais de 100 dias orando às 22h30 a nível nacional. E falar muita que não oração. Paramos de orar mesmo em meio à pandemia. A gente fazia oração pelo Zoom, né? Isso foi muito forte, né? Houve semanas de ter 4 turnos de oração pelo Zoom, né? Eu acho que o céu da igreja, ele é um reflexo da intercessão da igreja. Agora, a igreja ajuda muito, né? A igreja constrói esse ambiente, né? Não só o altar. Não é uma responsabilidade só do altar. É uma responsabilidade de você que está em casa também. Como é que você chega na igreja? Né? Como você chega na igreja, determina o ambiente da igreja. Não é só o altar. O altar tem uma grande responsabilidade, mas ele não tem toda a responsabilidade. Então, assim, se todo mundo, como disse a pastora Sandra, né, fizer a sua parte de intercessão, de consagração, de buscar, e a palavra-chave nesses dias é intensidade. Eu acho que essa experiência da pandemia, da quarentena, de tudo que o mundo viveu, eu acho que a igreja precisa despertar para ser mais intensa, né, para cumprir realmente o seu propósito, não engatilhando, não andando, mas correndo. E se estava correndo, que voe, né? A igreja precisa ser mais intensa, o ministério de louvor precisa ser mais intenso. O altar, ele não é o todo, mas ele é um carro-chefe de potencial absurdo a nível de unção, de trazer o mover sobrenatural de Deus. Então, assim, a intensidade precisa ser um dos legados, ao meu ver, né, dentro do Ministério de Louvor e dentro de todos aqueles que estão, né, compromissados em responder chamado ministerial na casa de Deus. E o louvor está dentro disso, o louvor é parte disso. Aqui na Sara eu escuto muitas pessoas falando: nossa, o louvor, nossa, o louvor. E realmente, se você vai estudar um pouquinho, você percebe que a nível mundial, né, as maiores igrejas do mundo, elas tiveram como carro-chefe o louvor. Né? Depois veio a palavra do pastor, depois veio o nome do pastor, mas o ministério de louvor, ele abre, né? 50%, né? 50% do culto, louvor, né? É 50% do culto, mas eu acredito que a intercessão e o louvor, ele abre o ambiente da cidade para que a igreja possa levar a palavra para a cidade. Então, o levita, ele precisa ter essa responsabilidade, essa seriedade, esse comprometimento, que ele não é qualquer pessoa. Isso mesmo. E uma ele coisa, não é qualquer mas é dado, mas lhe é cobrado. Né? Uma coisa interessante, Bispo, que o senhor falou assim, sobre o futuro, né? E eu acho que uma coisa que a gente estava até conversando, acho que o que é comum, a gente acaba por menosprezando, né? Que ele fala assim, né? Que aquele do mel, né? Que em Provérbios que fala que aquilo que você tem muito, você... Não, aqui eu tenho muito, você menospreza, né? Aí ele fala assim, aí o que acontece? Antigamente, antes da pandemia, a gente estava o tempo todo junto. Não, tem isso, tá junto. Aí na pandemia, ninguém mais se vê. Então, agora eu vejo muito, assim, principalmente a questão do Arena, que eu tô junto mais do pessoal... É assim, cada momento é único. Tipo assim, você tá com sede de estar com as pessoas, de estar juntos. A necessidade da comunhão, Isso, né? Eu acho que se valoriza mais, entendeu? Assim, pelo menos eu via na época, né, assim, quando a gente se reunia, algumas pessoas, não, eu vou trabalhar, não, eu vou estudar. Dava pra se esforçar um pouquinho pra estar junto, mas... Não, eu vou descansar. Hoje, não, eu quero não vai ter onde. Isso meio errado, não, bora. Toma, é pra ir pra onde, isso? Porque eu acho que, assim, a questão do tipo... Valorizou. A pessoa valoriza o que não é comum, né? O que não é comum, o que você não tem rápido.
aí você valoriza o que é raro. Então, tá junto hoje é mais raro. Entendeu? Tipo assim, pelo que a gente passou pelo na pandemia. Pelo que viveu, né? Isso. Eu acho que também isso ajuda bastante o futuro, né? A intensidade. A gente viveu agora, depois das 2 revisões de vidas, aí o Ministério Louvor, numa revisão de vidas, 2 seguidos, e depois a gente fez o evento em chamas. E assim, caramba, foi um evento pequeno, mas assim, a resposta do pessoal, a questão disso de intensidade, de coração queimando, de buscando, foi muito forte. Então, veja assim, o pessoal disse, não, eu não quero mais estar como antes da pandemia. Eu não quero estar como agora na pandemia. Aumentou a sede. Isso, eu quero que mude, não quero estar assim. Porque, viu, o antes da pandemia, a pandemia e a continuidade. Então, tipo assim, eu não quero mais isso. Eu quero outro, entendeu? Aí eu pude perceber isso, né? Por exemplo, estando junto com o pessoal nesses eventos menores, eu pude perceber isso dos levitas que estavam comigo, que, caramba, a gente quer mais. A gente fez o Em Chamas, todo mundo pulando, o violonista... O nosso holder de hoje aqui, o Matheus, soltou o violão, se abaixou lá e disse, tá. Assim, foi muito intenso mesmo. Essa questão de busca, tipo, caramba, eu não quero que volte como era antes, eu quero que fique melhor. E eu acho que a gente tá atendendo a isso. Mas já teve louvor que eu ministrei, que eu senti o que a pastora falou, caramba, o pessoal, não sei porque o som não chega na gente, né? Acho que principalmente no primeiro mês, né? O som não chega na gente, a pessoa fica... Tem alguma coisa e tal, mas interessantíssimo. A gente já tá chegando já no final, né? E na reta final aqui da nossa live. E eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem, uma palavra para o público, né, que está nos acompanhando pelo YouTube. E porque a gente já tá chegando. A Bispa também, fica à vontade, Bispa, para estar falando aí alguma coisa. Vamos lá? Vamos lá, então. Eu quero falar ainda sobre... essa volta, né? A preocupação, esse cuidado, e agora o futuro. E eu vejo em tudo que vocês falaram, no sentido que aqueles que estavam e que estão firmes em seu posicionamento para com Deus, esse volta e volta querendo mais. É assim, eu vejo assim, nossa... eu poderia ter feito mais, não fiz. E agora que eu tenho a oportunidade de fazer, eu não vou perder um minuto. Então, eu tenho visto isso em alguns levitas aqui da igreja. Eu vejo neles esse cuidado, esse querer. Isso que você até comentou. Vamos ter uma comunhão. Não, eu vou trabalhar até meio-dia, mas eu vou subir, eu vou estar lá junto. Então, assim, a gente é perceptível isso. Então, o nosso desejo seria que todos tivessem esse posicionamento, esse querer, esse desejo de estar mais perto de Deus. Como a pastora Sandra falou, o levita ele é um adorador. E independente de pandemia ou não, de quarentena, eu sou um adorador. Em qualquer situação, em todas as circunstâncias. Então, assim, a gente tem visto isso no nosso louvor e a gente quer mais e quer que isso se espalhe para toda igreja. Para toda igreja. Como a pastora falou, as pessoas estão vindo, muitas magoadas, muitas tristes e muitas às vezes até chateadas com Deus, porque perdeu. A gente teve na nossa igreja pessoas que perderam familiares na pandemia. Então, assim, são pessoas que ainda algumas estão magoadas e cabe a nós. E o louvor tem grande importância. Grande importância. Né? Bispa, durante a pandemia, o percentual, né, de pessoas que não estavam voltadas para Deus aumentou bruscamente, né? Eu escutei alguns relatos, né, de cerca de 40% de pessoas que não estavam buscando a Deus passaram a buscar Deus, passaram a ler, né? Então, assim, o público, né, a multidão de pessoas que saem com problemas, né, pessoas divorciadas, o número de divórcio aumentou consideravelmente na quarentena, no mundo todo, e no Brasil não foi diferente. Então, assim, as pessoas depressivas, a violência doméstica foi um dos temas, né, das lives Mulheres Libertas. Então, assim, a igreja precisa aproveitar esse momento como a instituição de Deus, o corpo de Cristo, para sarar, para ser o sal, ser a luz do mundo. E o ministério de louvor, ele é fundamental nisso. Essa é a grande mensagem, né? Eu acho que esse é o grande
objetivo. E você que está em casa também é um levita, né? Você que está em casa também é um adorador, como também é um sacerdote. Então, nós precisamos demais desse posicionamento da igreja e também dos ministros, né? O que eu gostaria de deixar, de finalizar minha parte, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que os momentos de reformas, os avivamentos que aconteceram na história, todos eles vieram após um momento muito difícil. Né? Momento de cativeiro, momento de guerras, momentos de onde perseguições. Exatamente. Onde aparentemente o amor estava se esfriando, vieram momentos muito difíceis. E logo depois se levantaram grandes avivalistas. Homens e mulheres de Deus se levantaram e marcaram a história com os grandes avivamentos. Eu creio que não é diferente o que estamos vivendo. Né? Estamos vivendo os dias do fim. E eu creio no grande avivamento. Amém. Sabe? Antes eu já dizia, as pessoas achavam ou acham. E eu compartilhei isso com os discípulos já tem algum tempo. Que as pessoas acham que o grande avivamento vai vir assim. Eu disse, não. Eu creio que vai vir perseguição, vai vir dificuldade, momentos difíceis para que o grande avivamento aconteça. Então, nós estamos aqui para viver, para fazer parte do maior avivamento que a história já viu. Amém. E para que isso aconteça, nenhum deles, todos eles foram precedidos de arrependimento, de dor, né? De intercessão, de contrição, de busca, de clamor. Então, estamos vivendo um momento propício para que isso aconteça. Então, o que eu digo não somente aos ministros, louvores, levitas, aos ministérios, mas a você que, a igreja, você que está ouvindo, esse é o momento de clamar, de se arrepender, de se unir ao corpo, buscar a Deus e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém. Essa é a hora, né? Essa é a hora. E você, Adriana? Finalzinho aí, as saudações, o que é que você deixa aí? Pronto, primeiro, eu vou me voltar aos levitas que tocam, né? Representar as pessoas que tocam. Enfim, não deixa nunca de tocar teu instrumento, de adorar a Deus com o dom que Deus te deu. Aproveita, seja inteligente, né? Emocionalmente, aproveita o tempo para estudar seu instrumento, certo? Para fazer cursos que te aprimorem mais no seu instrumento, para cantar. Eu acho que uma das vezes que eu mais cresci cantando foi uma das minhas maiores crises da vida, que eu digo, agora eu vou aprender a cantar. Então, aproveita esse momento que você tem, que você não precisa sair de casa, você pode fazer online. Aproveita para estudar teu instrumento, aproveita para estudar mais sobre o que é louvor profético, intercessão, entendeu? Tipo assim, alinhar a tua mente e teu coração com a liderança. Por exemplo, às vezes o líder quer uma música e você, mas eu não gostei dessa música. Ou então, muitas das vezes o bispo tá aqui no momento profético, querendo que o instrumental suba, mas a batera não sabe fazer, a guitarra não sabe fazer, o baixo não sabe se comportar. Então, eu acho que você que é levita, você que toca, que canta, você poderia aproveitar melhor isso para se aprimorar nessa parte, ambiente espiritual. Não sei onde procurar. Procura teu pastor e diz, pastor, me dá um toque aí que eu tenho uma mente fechada para isso. Me ajuda aí que precisa desenhar, que eu não consigo entender. Entendeu? Muitas vezes eu não entendia quando a liderança chegava, faça isso, sim, mas a gente tava tocando a música. Hoje eu já consigo entender. Hoje eu já disse, mas ele não entende disso. Eu ficava, o cara não sabe nem... Assim, Deus me perdoe, Jesus. Não sabe nem de música. Porque tá, né? Aí a pessoa fica, então, nesse momento você pode dizer, caramba, né? Muitas das vezes o bispo tá aqui, aí os meninos chegam, vamos mudar a música? Não, mudar a música no momento da adoração. Colocar uma música, tem que prestar atenção no ambiente espiritual. Eu acho que é um momento, bispo, que os levitas poderiam... De buscar excelência, isso, né? Porque antes era porque não tinha tempo. Hoje você tem tempo, né? Você coloca lá no seu Instagram, 20 minutos por dia, você vai ver quanto tempo você tá no Instagram. Então, quando bater os 20 minutos por dia, desliga o Instagram e vai estudar, vai fazer um curso. Então, é um tempo de excelência, né? Exatamente. É um tempo de ajustar e de estar realmente alinhado, né? A igreja precisa ser muito eficaz. Isso. É assim que a gente vê nesse momento. Gente, para terminar, a gente não pode terminar uma live de louvor sem cantar, né? Sem tocar no instrumento, então...
É com vocês aí, Adna. Vai tocar o quê? Vai cantar o quê? Bora, que aí eu precisaria de um levita aqui pra me ajudar a tocar. Tem aqui, 1, 2. Não, tocar. Você canta só A canta. senhora conhece Ela só canta. Até que o Senhor venha? Fique à vontade, eu acompanho você. Não, então toca a senhora, canta, pode ser? Pode ser, pronto. Segura aqui, por favor. Gente, se você ainda não nos segue, faça a sua inscrição no canal, no Sara Lagoas. Nós estamos com mais de 100 vídeos no nosso canal, no Sara Lagoas. E você pode aqui nos seguir, faça a sua inscrição, né? Aperte no sininho, deixe aqui para você receber as notificações, tá bom? E não esquece de deixar o seu comentário e tá compartilhando também essa live com o maior número de pessoas que você puder. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, ou se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Amém. Amém. Bênção, né? E você recebendo aí em casa, né? Glória a Deus. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês. Que venham outras lives, né? Que venham outras oportunidades de estarmos aqui. Então, agradecemos a Deus, né? Eu agradeço Por mais um também. encontro. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço. Pastora Sandra, nossa discípula Adna. E Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém? Que o Senhor te pegue, né? E que te faça um verdadeiro adorador sempre. No nome de Jesus. Te esperamos nos nossos cultos, domingo às 10 da manhã,
às 18 horas, sábado às 16h30 às 18h30. Um grande abraço.